A gente tem então a cavidade nasal, certo? A cavidade nasal, ela é toda essa região aqui, ó. Estão vendo o nariz aqui, ó? Toda essa coisa que tá aqui dentro, não espirre perto de mim, ok? Tem toda essa parte que tá aqui pra dentro, ó, né? É a cavidade nasal. A cavidade nasal, ela tem, na verdade, duas porções, tá? Então ela tem uma porção anterior, que a gente chama de cavidade nasal anterior, e uma posterior, chama de cavidade nasal posterior. O que limita isso? É o limiar do nariz. Então, o que eu falei para outra turma, né? O que você faz? Quando vocês estiverem no momento de intimidade de vocês peguem o dedo de vocês e introduzam no nariz, ok? Quando vocês colocarem, vocês vão ver que depois de um ponto ali, você não consegue colocar mais para dentro o dedo, certo? Por quê? Não tem uma preguinha ali, ó? Tem uma preguinha ali, certo? Essa preguinha a gente chama de limiar do nariz. É ele que divide o vestíbulo do nariz da cavidade nasal propriamente dita, certo? Onde que a gente acha isso? É simples, é bem simples. Só que só tem que achar uma peça que seja bonita. Eu quero uma peça com pelinhos. Cadê os pelos? Essa aqui tá quem reparar que existe o nariz tá aqui, certo? Tem essa cavidadezinha aqui, ó, que a gente chama de vestíbulo do nariz. Ele tem um monte de pelinhos, que a gente chama de vibriças. E tem essa coisa aqui, ó, tá vendo, ó? Essa prega a gente chama, que vocês não devem estar enxergando, se chama, se vocês quiserem eu repito depois, tá? Ok, não quero. É o limiar do nariz. Vocês estão conseguindo ver aí? É o limiar do nariz. Então ele separa o vestíbulo do nariz da cavidade nasal. O vestíbulo do nariz é essa cavidade aqui, que cabe uma parte de um dedinho, uma falange, certo? Ok. Onde que nós estávamos? Isso. Da falange. Tá. Daí, a cavidade falange distal. Então a gente tem a cavidade nasal. A cavidade nasal, ela vai ter alguns limites, certo? Então ela vai ter um teto, ela vai ter um assoalho. Você tá gripada, não tá? Não, é que me faz tecoriza o cheiro. Entendi, eu já tenho essa cheiro. Ok. Tem um teto, tem um assoalho, tem duas paredes laterais e uma parede medial, certo? Então vai. O teto, ele vai ser formado por esses ossos aqui, ó. O osso frontal e o osso nasal, pelo osso esfenoidal e pelo osso etimoidal e pelo osso esfenoidal. Então, nasofrontal, etimoidal e esfenoidal, beleza? Ok. E vocês percebem que o nariz, essa estruturação que ela é extra da cavidade nasal, ela tem duas porções, né? Uma porção que ela é fibroadipocartilaginosa, né? Então, tem tecido fibroso, tecido cartilaginoso e tecido adiposo, e tem uma porção óssea, certo? Então, a porção óssea do nariz vão ser esses ossos aqui, ó. Osso nasal, os dois ossos nasais, certo? O processo frontal da maxila e o processo nasal do osso frontal, certo? Então, processo nasal do osso frontal, ossos nasais e processo frontal da maxila. Tudo isso forma osso. E se vocês repararem, se vocês apertarem aqui, ó, vocês vão sentir que tem uma pontinha, tem um ossinho, certo? Esse daí é essa pontinha aqui, ó, que é a espinha nasal anterior, que é uma parte da maxila. Então, que ossos ajudam a formar o esqueleto do nariz? Exato. Muito bem. Beleza? Não do esqueleto. Vai formar o septo, que eu já vou falar. Beleza? Então, o nariz tá certo? Eu falei pra eles que antigamente eu explicava as cartilagens, não é? Mas não adianta, tá? Não adianta, você esquece daqui 10 segundos, certo? Beleza? Então, falamos do... deduz, só um pouquinho de raciocínio, não é? Qual que vai ser o assoalho da cavidade nasal, sendo que o assoalho é isso daqui? Etimoide, esfenoide. Não, é o palato e a maxila, certo? Porque o teto é o etimoide. O etimoide vem até aqui. Daqui pra lá não é mais etimoide, é maxila. Então, duas porções vão formar o assoalho da cavidade nasal. O processo palatino da maxila, que é esse daqui, e a lâmina horizontal do osso palatino. De novo. Processo palatino.
processo palatino da maxila, lâmina horizontal do osso palatino. Formam o assoalho. Beleza até aqui? Ok. Aí ele vai ter duas paredes laterais, mais pessoas vão chegando. Duas paredes laterais e uma parede medial. Vou falar primeiro da parede medial. Vocês conseguem visualizar, digam que sim, não é? Que aqui, ó, tem um monte de retalhos e um monte de conchas, certo? E vocês reparam que aqui não tem, certo? Quer dizer que o Marquinho cortou aqui? Não. Isso daqui é um corte medial. Então você vê a concha. Esse daqui é um corte mediano. Então você consegue ver o septo nasal. Esse daqui é o septo nasal. Se eu jogar isso aqui pra cima, eu consigo ver as conchas, certo? O septo nasal, ele vai ter uma porção cartilaginosa e uma porção óssea, certo? A porção cartilaginosa... Tem que ficar com esse negócio bem em cima mesmo. É que eu tô tentando pegar um ângulo bom. Entendi. Mas eu estou incomodado com esse negócio. Tá, sem problemas. Por que você não faz assim? Por que você não vai... O septo, ele tem uma porção cartilaginosa e uma porção óssea. A porção cartilaginosa é essa porção mais anterior, ó, essa daqui, certo? E tudo isso daqui pra cá é osso. 3 ossos vão formar o septo nasal. A lâmina perpendicular da etimoide, que é essa daqui. O vômer, que é isso daqui. Tudo isso daqui, ó, tá? E a crista nasal da maxila, certo? Crista nasal da maxila, vômer e lâmina perpendicular do etimoide. Então vocês percebam que o etimoide é importante para formar cavidade nasal. Então o que eu sugeri para outra turma? Imaginem que eu tive minha face cortada, certo? E vocês estão vendo o meu etimoide de frente. Ele parece um T, certo? Eu apaguei o T. Ele parece um T. Uma cruz, o que você quiser chamar, né? Essa porção horizontal do etimoide, como que é o nome dela? Lâmina cribriforme, que vocês já viram antes. É a lâmina cribriforme. Essa porção que vem para cima, essa projeção superior do etimoide, a gente chama de crista etimoidal, ou crista gale, ou o que você quiser chamar, certo? Eu vou só colocar crista, certo? E essa crista, ela tem uma projeção para baixo, em direção, ó, ao septo. Tá vendo esse pedaço aqui, ó? Esse pedaço do septo é uma porção da lâmina perpendicular do etimoide. Que não é didático abreviar, mas nós vamos abreviar, ok? Beleza? Então, agora vai. Me deem orgulho, não é? Que forma o teto da cavidade nasal. Eu vou apontar e vocês falam. Cada pessoa que errar, eu vou anotar o nome. Ok? Vai. Então, o que forma o teto da cavidade nasal? E se não falar, é pior. É pressão. É pressão. Vai, calor. Vai. Vai. É trote. Vai. Isso. Meu Deus do céu. Vocês me decepcionam assim, né? Será que vocês que são muito incompetentes ou será que eu sou muito falho? Né? Ou os dois, né? Vai. Pensa. É só pensar. O que vai formar o teto da cavidade nasal? Isso daqui, ó, é o osso frontal. Isso daqui é o osso nasal. Isso daqui, ó, é uma parte da lâmina cribriforme. Então é etimoide. E essa esfera aqui a gente chama de osso esfenoide. Então, o que vai formar o teto da cavidade nasal? Vocês falam um pouquinho mais baixo, né? Não fala alto, né? Senão atrapalha. Na frontonasal, região frontonasal ou nasofrontal, etimoidal e esfenoidal. É difícil? Não. O que vai formar o assoalho da cavidade nasal? Processo palatino da maxila e lâmina horizontal do osso palatino. Simples. O que vai formar o septo nasal? Cartilagem. Ó, é só pensar assim, ó. Se eu virar para cá, ó, tem uma crista etimoidal aqui e tem uma lâmina cribriforme. Então, para baixo vai se projetar o quê? A lâmina perpendicular do etimoide. Beleza? O vômer e a crista nasal da maxila. Certo?
Entendido até aqui? Dúvidas? Ok. Então vamos para a próxima etapa. Se tem uma parede medial, vai ter duas paredes laterais. Então as paredes laterais, elas vão formar essas projeções aqui, ó, que a gente chama de conchas e tem gente que, em inglês principalmente, chama de turbina, não é? Turbinas. Por quê? Porque elas turbilhonam o ar quando ele entra, certo? A gente tem três conchas. A concha nasal superior, a concha nasal média e a concha nasal inferior. Beleza? Cada concha, ela delimita um espaço embaixo, que é a meato nasal superior, meato nasal médio e meato nasal inferior. Certo? Os ossos que formam a concha superior e média são os ossos etimoidais. Então, o etimoide forma. E a concha nasal inferior, ela é formada por um osso próprio dela, que é o osso da concha nasal inferior, certo? Beleza. Daí eu comentei com eles o que passa em cada meato, porque dá pra ver aqui mais ou menos, certo? Então vai. Nesse meato superior, a gente tem um ósteo, que é o ósteo do seio esfenoidal. A gente tem um recesso, que é o recesso esfeno-etimoidal, e o outro eu não vou falar porque não tem importância, certo? Mas, cadê aqui? Deixa eu ver se eu acho. Esfenoide. Aqui, ó, se eu introduzir pra cá a minha pinça, aqui vai ter um buraquinho. Esse buraquinho é o ósteo do seio esfenoidal. Não, fica aqui. Tá vendo o esfenoide? Aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, vai ter um ósteozinho, que é o ósteo do seio esfenoidal. Reparem que ele forma um espaço aqui, ó, tá vendo onde eu tô colocando minha pinça? Ó? Tem um espaço aqui. Esse espaço a gente chama de recesso esfeno-etimoidal. Beleza? Então vai. Concha superior tem do seio esfenoidal e recesso esfeno-etimoidal. Beleza? Essa daqui é a concha média. Essa daqui é a concha média, certo? Se você tracionar a concha média, lateralmente a ela, a gente tem a famosa bolha etimoidal. A bolha etimoidal, ó, vou puxar aqui para vocês verem. Estão vendo essa coisinha aqui, ó? Tá vendo que é uma bolinha, ó? Que bonitinho. Exato. Vocês não viram, né? Média, a gente vai ter o ósteo do seio maxilar, que é esse buracão aí, certo? Estão vendo? Vocês estão vendo aí? De hiato semilunar. Nem tá quente aqui, né? Nem tá quente. E eu tô falando, eu tô sentindo que eu estou me molhando, né? Tá muito quente, né? Tá. Então tá vendo aqui, ó, essa meia luazinha, vocês estão vendo essa meia luazinha? Sim? Essa meia luazinha é o hiato semilunar. No final do hiato semilunar, lá pra dentro, ó, a gente tem o infundíbulo. E daí isso daqui, ó, lá no final, ele vai ter a abertura do seio frontal, que é esse daqui, tá? Que se chama ducto frontonasal, tá? Então vai. Concha média, que tem no meato médio. Eu tenho o ósteo do seio maxilar mais posterior, delimitando o começo do hiato semilunar. E o hiato semilunar termina no ducto frontonasal, nasofrontal, que tem o ósteo do seio frontal. Certo? Entendido até aqui? E na concha inferior, inferiormente ela, eu não achei nenhuma peça que desse para ver. Tem o ducto nasolacrimal, que é o que explica por que quando a gente chora, começa a escorrer o nariz. Por causa disso, tá? Cadê aqui? É mais ou menos nessa região aqui. Eu falei pra eles que era onde tem aquele negocinho pretinho ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver uma pontinha ali, pretinha, aqui embaixo, onde tá perto do meu dedo. Então, nessa pontinha aí era para ser o ósteo, não é? Que é bonitinho, né? E a abertura posterior, que é a abertura que abre lá na nasofaringe, a gente chama de coano ou coro, né? Foi o que eu expliquei para ele. Se você quiser adotar para sua vida coano
Você adota coano, só que você acentua coano, porque coano é proparoxítona terminada em O, acentua. Agora, se chamar de coano, não tem acento, porque é paroxítona terminada em O, certo? Então você escolhe coano ou coano, tá? Mas acentua bonitinho, certo? O coano ou coano é isso daqui, ó, essa prega aqui, ó. Tá vendo? Estão vendo essa prega aqui, ó? Consegue enxergar? É que eu só tô com uma mão. Não, né? Tá vendo essa prega aqui, ó? Vocês conseguem ver isso daqui, ó. Tá vendo essa abertura aqui, ó? Daqui pra frente, eu tenho a cavidade nasal. Daqui pra lá, eu tenho a nasofaringe. Beleza? Ok. Aqui nessa Eu esqueci peça de falar. é o quê? O quê? É isso daqui, ó. Essa preguinha aqui, ó. Tá vendo? Essa preguinha aqui, ó. Tá? Porque isso daqui já é outra coisa. A nasofaringe, ela tem... Eu acho que essa daqui ainda é melhor. A gente tem uma coisa chamada osteofaríngeo da tuba auditiva. Não é? Um dia vocês vão estudar na vida de vocês, se eu não me engano, em agressão ao meio ambiente, que existe uma abertura, uma tuba auditiva. Essa tuba auditiva ela se abre na faringe. Quando você deglute e destampa o nariz, é porque você abriu esse buraquinho, certo? E daí tirou a pressão que estava tensionando o seu tímpano, certo? Então é isso daqui, é o osteofaríngeo da tuba auditiva. Essa coisa que está aqui em cima, ó, do osteofaríngeo, que vocês não viram, que vocês falam que eles estão mentindo, né? Aqui. Esse aqui é o toro tubário, certo? O toro tubário. O que tem em cima do toro tubário? Assim, ó, tudo granuladinho em cima, que não dá pra ver. A tonsila Faringe. Não, a tonsila tubária, tá? A tonsila tubária. A tonsila faríngea fica aqui, ó, no recesso faríngeo, ó. É posterior. A tonsila tubária fica aqui em cima, são uns granulozinhos que ficam aqui em cima, certo? Olha só. Então, ó, tem o toro tubário. Aqui em cima a gente tem a tonsila tubária. Aqui atrás a gente tem o recesso faríngeo e aqui que fica a adenoide ou tonsila faríngea. Beleza? Vocês entenderam até aqui? Por que serve as tonsilas? As tonsilas, elas são órgãos linfóides, de agressão e defesa. Vai ser por onde vai passar um monte de linfócito para ser exposto, para começar a produzir um monte de substância, certo? Tecido linfóide, beleza? Daí, o que eu ia falar? Tá bom isso daí. Agora eu vou falar outra coisa. Que ele se chama músculo salpingofaríngeo. Ele sai aqui da faringe, ele vai lá para baixo, certo? Quando você reveste esse músculo de mucosa, não é mais músculo, a gente chama de prega. Que é isso daqui, a continuação do toro tubário. Ó. Essa continuação do toro tubário é a prega salpingofaríngea do lado dela, certo? Porque a prega salpingofaríngea, tá vendo? O toro tubário continua como prega salpingofaríngea. O toro tubário é o espaço que surge ali na prega, certo? Beleza? Eu tinha esquecido esse detalhe. Não sei se vocês lembram lá de metabolismo e do primeiro módulo, que a gente tinha a história lá da artéria carótida comum, da carótida comum dividida em carótida interna e carótida externa. A carótida interna, ela acendia, passava por um foramezinho, né, pelo canal carótico, né, e daí ela ia lá pro seio cavernoso e liberava o seu sangue feliz, certo? E a gente tinha a carótida externa. A carótida externa ela continuava mais anteriormente, não é? Ou seja, ela continua mais anteriormente e ela vai emitindo um monte de ramificações para a face. É a artéria carótida externa que irriga a face. Lembram disso? Daí lembram que os ramos terminais da carótida externa eram a artéria maxilar e aqui, ó, tinha a artéria temporal superficial. Ok. Quem vai irrigar a cavidade nasal? Especialmente a artéria maxilar. Então acompanhem o desenho. Isso não está nada didático, mas está. Então a gente tinha a carótida comum, ela dividiu em caminhos. A carótida interna e a carótida externa. A carótida interna ela foi lá para o cérebro feliz, certo? A carótida externa emitiu um monte de ramos para a face. Daí o que ela faz? Ela vai terminar em temporal superficial e artéria maxilar, certo? A artéria maxilar ela vai emitir um monte de ramos para cá, certo? Aí o final dela, ela vai ter três artérias. A artéria esfenopalatina, a artéria infraorbital e a artéria palatina descendente, certo? A artéria
esfenopalatina, ela vai irrigar septo e conchas nasais, certo? A artéria infraorbital, ela vai passar pelo forame infraorbital, que é esse buraquinho aqui, ó. Estão vendo? Ó? Esse buraquinho aqui, ó. Certo? Forame infraorbital. Certo? E vão ajudar a irrigar essa região. Irriga parte de cavidade, de septo, irriga um pouco essa região. A artéria palatina descendente, como o nome diz, ela desce e ela vai irrigar palato, certo? Palato duro e palato mole. Beleza? Tá, mas tem uma outra artéria. Lembra que a gente abandonou a carótida interna? Então, a carótida interna, quando ela passa lá pelo canal carótico, ela vai formar o seio cavernoso, o primeiro ramo dela é a artéria oftálmica, tá? A artéria oftálmica, ela vai dar as artérias etimoidais. E as artérias etimoidais vão irrigar septo e cavidade nasal também. Vão formar as artérias angulares, a artéria dorsal do nariz, certo? Então, o que vocês têm, resumindo, o que vocês têm que sair sabendo aqui de irrigação? Que irrigação de cavidade nasal tem dois tipos. Uma que é pela artéria maxilar, que formou as artérias lá esfenopalatina, né, palatina descendente, e outro que é pela carótida interna, que são pelas artérias etimoidais que vieram da artéria oftálmica, certo? Ok. Daí vocês vão falar, acabou? Não, não pare o vídeo, porque tem mais uma última coisa, não é? Cadê? Que ficou pra lá. Essa, pra ver a artéria e o nervo alveolar inferior, tal, aquelas coisas, né? Dessa vez a gente vai um pouquinho mais lá no fundo. Vocês conseguem ver? Ó, eu tirei o músculo temporal. Vocês conseguem ver que tem um negocinho vermelhinho aqui. E depois tem uma bolinha aqui do lado. Estão vendo essa bolinha branquinha aqui do lado? Vai, vocês estão vendo. Estão vendo isso daqui? Essa bolinha? Não, vocês não estão vendo. Estão vendo essa coisinha vermelhinha do lado? Não tem uma bolinha aqui, ó? Isso daí é o gânglio pitérigo palatino, certo? Por que tem que saber o gânglio pitérigo palatino? Porque, infelizmente, é ele quem vai inervar a cavidade nasal, certo? Ele vai ser uma junção lá acho que é do maxilar com o mandibular, vira uma confusão lá e ele vai emitir um monte de inervação para cá, para a cavidade nasal. Então, foi o que eu falei para outra turma, não é difícil, é só vocês pensarem assim, tem um crânio, certo? Tem um alfinete numa coisa estranha, que você não sabe o que é. Lá no fundo... Mas é muito provável que tenha várias coisas que eu não sabe, entendeu? Não, mas vocês não sabem nenhuma estrutura daqui, só tem essa aí. É o gânglio pitérico palatino, entendeu? Gânglio pitérico palatino. Esse daqui. Dúvidas? Dúvidas? Pitérico palatino. Pitérico, isso, de asa, de... Sabe aqueles pterodáctilos? Aquelas coisas lá, então, de asa. Aí que tem um osso que é o pitérios. Um osso que é o pitérios. Isso, tira uma foto. Fica bonito, coloca de foto de capa. Isso. Eu e o selfie com o gânglio pitérico palatino. né? Esse critério para Não, o branco. Esse daqui, ó. Deixa eu ver se vai perceber. Tá. Beleza? Tirou a foto? Tá gravando. Ah, tá gravando. Ótimo. Beleza, achei que você tirando foto. Tirar um